Como 7 atitudes espirituais manifestam o agir de Deus na sua salvação. Você já sentiu como se Deus estivesse em silêncio? Como se por mais que orasse, buscasse e clamasse, nada mudasse ao seu redor? Talvez você tenha pensado, será que estou fazendo algo errado? Será que Deus me esqueceu? Mas e se o silêncio não for abandono, e sim treinamento? E se o céu não está parado, apenas esperando algo em você despertar? Hoje você vai descobrir que não se trata apenas de esperar pelo tempo de Deus. Trata-se de viver com atitudes espirituais que abrem o céu sobre a sua vida. Deus não age em meio ao caos do desespero, mas no terreno da fé sólida, da obediência, da rendição. A salvação é um presente, sim, mas para experimentá-la de forma visível, para ver os sinais do agir de Deus no seu caminho, existe um tipo de terreno interior onde isso floresce. Esse terreno se chama atitude. Enquanto muitos se perdem esperando que o milagre venha do lado de fora, poucos entendem que Deus se move a partir do que é construído por dentro. É no secreto, é no invisível, é na raiz, não no fruto. E são 7 atitudes espirituais que transformam essa raiz, tornando você um solo fértil para a manifestação da salvação. Hoje, neste vídeo, você vai ser guiado por essa trilha. Uma jornada de fé viva, de transformação interna, de mudança espiritual que não depende de igreja cheia, de atmosfera emocional ou de promessas humanas. Depende da sua entrega, depende da sua disposição em viver não só crendo em Deus, mas andando com Ele. Se você está cansado de sentir que está parado, que a vida espiritual estagnou, que as promessas não se cumprem e que suas orações não geram resposta, então fique até o fim. Essa mensagem não é mais uma pregação, é uma convocação divina. Um chamado para vestir a armadura, posicionar o espírito e permitir que Deus haja finalmente, com liberdade total na sua vida. A partir de agora, você vai entender que a sua salvação não é apenas um destino, ela é um processo, e Deus só age onde há a atitude certa. A obediência que se mantém no silêncio. O primeiro solo onde o agir de Deus floresce é a obediência silenciosa, aquela que permanece mesmo quando não há aplausos, nem confirmações visíveis, nem revelações imediatas. Obedecer quando tudo está claro é fácil, mas obedecer quando tudo está escuro, isso é fé pura, isso é atitude espiritual que move o invisível. A maioria das pessoas entende obediência como uma resposta a uma ordem, mas na jornada espiritual, obediência verdadeira é confiar sem ver, é andar sem ter o mapa completo, é seguir mesmo quando os sinais parecem estar ausentes. É como caminhar no vale da sombra da morte com a convicção de que há um pastor à frente, mesmo que seus olhos não o vejam. Essa atitude se manifesta na prática quando você decide seguir princípios espirituais, mesmo que tudo à sua volta diga o contrário. Quando você ora e não sente nada, mas continua. Quando você perdoa mesmo sem ter recebido um pedido de perdão. Quando você devolve aquilo que te feriu com graça e não com reação. Salmo capítulo 40, versículo 1 diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse versículo não fala de espera passiva. Fala de uma espera ativa, uma espera que obedece, que mantém os olhos no alto, que permanece posicionado. Essa obediência no silêncio é como uma semente que parece esquecida no subsolo. Ninguém vê o que está acontecendo ali embaixo, mas é ali que a raiz se forma, é ali que a planta se fortalece. E é por isso que muitos não florescem espiritualmente, porque não têm coragem de obedecer no invisível. Querem frutificar sem passar pelo escuro. Querem promessas sem processos. Mas o céu não responde à performance, responde à postura. E a postura de quem obedece sem sinais visíveis é uma das mais poderosas expressões de fé diante de Deus. Ela é uma chave que abre portas que o desespero jamais abriria. Lembre-se de Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele ainda mostraria. Abraão não pediu provas, ele não recebeu coordenadas geográficas, ele apenas obedeceu. E ali começou a jornada de uma promessa eterna.
Porque obediência silenciosa é semente de destino profético. Talvez hoje você esteja em silêncio, orando e não ouvindo retorno, crendo e não vendo resposta. Não pare. Obedeça. Continue. Se Deus te mandou esperar, espere. Se Ele te mandou calar, cale. Se Ele mandou andar, ande. A salvação não é só um livramento do inferno. É um processo de moldagem diária, onde cada decisão revela se você está sendo forjado ou distraído. A primeira atitude espiritual que manifesta o agir de Deus na sua vida é essa: a obediência que não depende de emoções nem de evidências, apenas de fé. E agora, pare e pergunte para si mesmo: você tem obedecido mesmo quando Deus parece em silêncio? Você tem permanecido quando o retorno é ausência? Essa resposta pode estar decidindo se você está pronto para o próximo nível espiritual, ou se ainda precisa enraizar mais fundo a sua fé, a entrega total dos próprios planos. Nada paralisa mais o agir de Deus do que um coração dividido entre o controle humano e a confiança divina. A segunda atitude espiritual que manifesta o mover de Deus na sua salvação é a entrega real, não simbólica, de tudo aquilo que você tenta segurar com as próprias mãos. É quando você diz com verdade: seja feita a tua vontade e não a minha. A maioria das pessoas quer ver Deus operar, mas poucas estão dispostas a abrir mão do controle. Querem um milagre, mas querem ditar o tempo, a forma, os detalhes. Querem salvação, mas com roteiro personalizado. Só que Deus não se move dentro das molduras que você impõe. Ele age com liberdade total. E essa liberdade só acontece quando você solta. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas consagrar não é apenas orar pelos planos. É colocá-los no altar e deixá-los lá, mesmo que doa. É confiar que se algo for removido, é porque não faz parte do plano superior. E se algo permanecer, será fortalecido no tempo certo. Pense nisso. O que você ainda tenta controlar? Sua reputação, relacionamentos, sonhos profissionais? Um futuro que você idealizou, mas que está custando sua paz? Muitas vezes, Deus atrasa uma bênção não por castigo, mas porque você ainda quer ser o autor da história. E Ele só age quando for o único Senhor dela. Jesus, no jardim do Getsêmani, deu o maior exemplo de entrega. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Mesmo diante da cruz, ele entregou, porque ele sabia que o propósito era maior do que o plano momentâneo. A verdadeira entrega não exige compreensão total, exige fé no caráter de Deus. Entregar os próprios planos é rasgar as expectativas humanas e deixar que o Espírito Santo escreva a agenda da sua vida. E isso muitas vezes vai parecer perda, mas na realidade é libertação. O que você perde em controle, você ganha em direção. O que você entrega em ansiedade, você recebe em paz. E onde você desiste de comandar, Deus começa a governar. Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Pergunte a si mesmo agora: quais áreas da minha vida ainda estão sob o meu controle e não nas mãos de Deus? O que estou segurando com medo de perder, mas que está me impedindo de crescer? Entregar os planos não é abandonar os sonhos, é alinhar os sonhos com o céu. É permitir que Deus te leve onde você jamais imaginaria e que Ele faça de formas que você nunca poderia executar. A salvação não é uma sequência de boas ações, é uma vida totalmente rendida. E uma vida rendida começa com planos entregues, decisões abertas diante de Deus e um coração disposto a dizer: Senhor, até o que eu quero, eu te entrego. Essa é a atitude número 2. Não espere sentir segurança para entregar. Entregue para receber segurança. Solte para que Ele conduza. Confie não porque tudo faz sentido, mas porque Deus é bom, mesmo quando nada, o louvor em meio à dor. A terceira atitude espiritual que manifesta o agir de Deus na salvação não nasce em altares de celebração, mas nos desertos do sofrimento. É o louvor em meio à dor. Não o louvor como música, mas como postura. Uma escolha radical de exaltar a fidelidade de Deus
mesmo quando tudo grita o contrário. O louvor que transforma não depende de circunstâncias. Ele nasce quando você decide honrar a presença de Deus, mesmo em meio ao caos. É quando a lágrima desce, mas a boca ainda proclama: bendito seja o nome do Senhor. Esse tipo de louvor não ignora a dor. Ele atravessa a dor com dignidade espiritual, reconhecendo que Deus não deixou de ser Deus só porque a vida ficou difícil. Salmo capítulo 34, versículo 1 afirma: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Não diz, bendirei quando tudo estiver bem, mas o tempo todo. Isso inclui a perda, a espera, a angústia, o medo, porque o louvor que brota nesses lugares revela maturidade espiritual. Uma fé que não negocia sua voz com as tempestades. A lógica do mundo diz que você precisa se recuperar primeiro, para depois agradecer. Mas a lógica do reino é diferente. Você louva antes, e então o céu se abre. Paulo e Silas estavam presos, injustiçados, feridos e algemados, mas à meia-noite eles cantaram. E quando cantaram, os grilhões caíram. A prisão não mudou primeiro, a atitude deles mudou. E foi o louvor, não a reclamação, que rompeu as correntes invisíveis. Louvar em meio à dor é um ato de rebelião contra as trevas. É um grito espiritual que diz: eu sei em quem tenho crido e nada vai roubar minha adoração. É quando você declara, mesmo no sofrimento: Deus continua sendo bom, Ele continua sendo fiel e Ele está comigo, mesmo agora. Essa atitude ativa a manifestação de Deus porque transforma o ambiente da alma. O louvor não muda Deus, muda você. Ele reorganiza seu foco, tira você da reclamação e te coloca no centro da confiança. E quando o coração muda, a atmosfera ao redor também começa a mudar. Muitas vezes, o céu está esperando que você tire os olhos do que falta e volte os olhos para quem nunca falhou. Você pode não ter forças para orar longamente, pode não saber o que dizer, mas se ainda puder louvar, mesmo que com voz trêmula, você está empurrando as trevas para fora e abrindo caminho para o agir sobrenatural de Deus. Louvar na dor é fé pura. É como plantar sementes no inverno confiando que a primavera virá. É não permitir que o sofrimento apague a chama da esperança. É transformar o vale em altar, a lágrima em canção, a dor em sacrifício vivo. Hoje pare e se pergunte: será que minha boca tem louvado ou murmurado? Será que minha dor tem me calado? Ou tem me impulsionado a confiar mais? Você pode não entender o momento que está vivendo, mas pode decidir sua postura dentro dele. E o louvor, quando nasce no lugar mais escuro, brilha com intensidade que o céu reconhece. Essa atitude não é natural, é espiritual. E é por isso que ela carrega tanto poder. O perdão como ato libertador. Existe uma prisão que não tem grades visíveis, mas sufoca a alma como correntes pesadas. Ela não é imposta por inimigos, mas alimentada por mágoas não resolvidas. A quarta atitude espiritual que manifesta o agir de Deus na salvação é o perdão. Não como obrigação religiosa, mas como um ato intencional de libertação, tanto do outro quanto de si mesmo. O perdão é um território sagrado onde o Espírito Santo opera com mais intensidade, porque Deus não habita em corações trancados por rancor. Ele é amor, e onde o amor não flui, o agir dele se restringe. Jesus foi direto ao ensinar: se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai também não os perdoará. Marcos 11:25. Forte? Sim, mas necessário. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é dizer que a dor foi insignificante. Perdoar é recusar carregar uma ofensa que não te pertence mais. É devolver ao céu o direito de julgar e seguir em liberdade. Muitos travam sua vida espiritual porque insistem em manter pessoas presas na masmorra da mágoa e não percebem que, ao fazer isso, estão se acorrentando junto. O perdão é como uma chave espiritual. Ele não muda o passado, mas libera o futuro. Você pode jejuar, orar, clamar, mas enquanto o coração estiver contaminado pela amargura, o céu permanece em silêncio. O próprio Cristo, pregado na cruz, ferido e humilhado,
orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Você entende a profundidade disso? Ele não esperou arrependimento. Ele ofereceu perdão antes da consciência do erro. Isso é agir como Deus. Isso é ser livre mesmo sob dor. Talvez o seu processo de salvação esteja travado não por falta de fé, mas por excesso de ressentimento. Porque Deus não opera onde você insiste em se colocar como juiz. O perdão não é justo, é gracioso, por isso é tão divino. E quando você libera, algo se parte no mundo espiritual. O ciclo de repetição é quebrado. A opressão que te sufocava se dissipa. A leveza volta. A voz de Deus, antes abafada, volta a ecoar no seu espírito. Não importa o quão profundo foi o corte, o sangue de Jesus é mais profundo. O perdão não nasce da vontade, nasce da decisão. E cada vez que você escolhe perdoar, mesmo sem sentir, está semeando cura. Está limpando o solo do coração para que o agir de Deus floresça. Se você diz que quer viver o tempo de Deus, mas ainda carrega nomes, situações, memórias mal resolvidas, esse tempo nunca será pleno. Porque o tempo de Deus é um tempo de graça, reconciliação e libertação. Pergunte a si mesmo agora: quem ainda ocupa espaço demais na minha mente? Que ferida eu ainda acaricio como justificativa para minha frieza espiritual? Talvez hoje Deus esteja te chamando para perdoar, não porque a pessoa merece, mas porque você precisa ser livre. E essa atitude, por mais difícil que pareça, é uma das mais poderosas manifestações da salvação em ação. Quando você perdoa, você se parece mais com Cristo, e onde Cristo é refletido, o céu se manifesta. Oração constante, independente da emoção. A fé madura não espera a emoção para agir. E uma das atitudes espirituais mais ignoradas, mas poderosas, é a constância na oração, mesmo quando não se sente nada. A maioria dos cristãos aprendeu a orar quando o coração está fervendo, quando as lágrimas vêm, quando a presença de Deus parece tocar a pele. Mas e nos dias de aridez? E quando o céu parece mudo? Quando a alma está fria? Aí está o verdadeiro poder da oração. A oração constante é uma disciplina, não uma emoção. É um posicionamento do espírito acima da oscilação da alma. É uma prática que alimenta a comunhão com Deus nos bastidores, enquanto o mundo exige performance no palco. Quem ora apenas quando sente vontade, ainda não entendeu que oração não é terapia, é guerra espiritual. Jesus orava todos os dias. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se retirava para falar com o Pai. Ele não esperava uma trilha sonora emocional ou um clima propício. Ele entendia. A oração é onde se alinha a vontade do homem à vontade divina. É onde a carne se curva e o espírito se ergue. É onde o coração se desnuda, mesmo que sem palavras. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve: Orai sem cessar. Isso não significa passar o dia inteiro ajoelhado, mas desenvolver uma consciência constante da presença de Deus. É dirigir e orar, trabalhar e orar, sofrer e orar, celebrar e orar. É viver com o espírito sintonizado ao céu, como quem carrega uma antena invisível no peito. Essa oração constante não depende de lágrimas, ela depende de fidelidade. Ela não precisa de palavras bonitas, basta um coração sincero. E, sobretudo, ela se torna o canal por onde o agir de Deus se torna presente no ordinário da vida. Oração não é só clamor por bênçãos, é construção de relacionamento, é dizer a Deus: mesmo sem ver, eu estou aqui. É como o agricultor que planta mesmo sem chuva, porque confia que a estação vai mudar. E sabe o que acontece com quem ora constantemente? A sensibilidade espiritual aumenta, a mente se limpa, as decisões ficam mais claras, o pecado perde força, o medo perde espaço. O agir de Deus se intensifica, porque a conexão está viva. A oração constante transforma o ambiente interno. Ela prepara o espírito para ouvir a voz de Deus, não em gritos, mas em sussurros. Ela te capacita a discernir o tempo certo e, sobretudo, ela te mantém firme quando tudo em volta desaba.
Você quer viver o tempo de Deus? Ore sem depender da sua vontade. Ore até que a oração se torne o seu novo fôlego. Ore não porque precisa de algo, mas porque sabe que precisa dele. Essa é a chave da maturidade. Essa é a trilha do agir divino. Quem ora sem cessar, caminha com Deus, mesmo nos vales mais escuros. Meditação nas promessas, o combustível da alma espiritualmente desgastada. Uma das maiores causas de desânimo espiritual não é o pecado em si, mas o esquecimento das promessas. O crente que caminha sem meditar na palavra é como um guerreiro em campo sem mapa. Sobrevive, mas se desgasta. A meditação nas promessas de Deus é a atitude espiritual que reaquece o coração frio, reposiciona a mente cansada e reacende a fé que estava em cinzas. Meditar não é apenas ler. Não é decorar versículos ou cumprir um plano bíblico. Meditar é mastigar lentamente cada promessa, até que ela desça da mente para o espírito. É se demorar naquilo que Deus já disse, até que o que Ele prometeu fale mais alto que o que os olhos naturais veem. Salmo capítulo 1, versículo 2 declara: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar nas promessas é o antídoto contra a ansiedade, é o escudo contra as setas do desânimo, é a âncora em meio aos ventos da dúvida. O mundo te bombardeia com informações negativas. As circunstâncias tentam convencer que nada vai mudar. Mas quando você para tudo e volta seu foco para o que Deus já te disse, algo muda por dentro. Não é mágica, é reposicionamento espiritual. Ao meditar nas promessas, você deixa de andar por vista. Você começa a ver a vida pelos olhos da fé. As promessas não são poesia, são decretos eternos da boca de um Deus que não mente, porque eu bem sei os planos que tenho para vós. Essa frase está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, mas muitos a repetem como mantra e poucos a mastigam com profundidade. Deus sabe, Ele tem. São planos, não improvisos. São de paz, não de mal. E quando você medita nisso, mesmo em dias de guerra, sua alma encontra descanso. Essa atitude espiritual, meditação constante nas promessas, cria dentro de você um ambiente fértil para o agir de Deus. Porque quando o coração está cheio da palavra, ele se torna campo aberto para o milagre. Jesus mesmo respondeu ao diabo no deserto com promessas. Ele não debateu com argumentos emocionais. Ele disse: está escrito. E isso foi suficiente para vencer as tentações. Você pode estar em um tempo de espera, ou em uma estação de dor, ou num ciclo de repetições frustrantes. Mas se suas madrugadas forem regadas por promessas, sua fé não seca. Se suas decisões forem firmadas no que Deus diz e não no que o mundo grita, você vai permanecer. Meditar nas promessas é lembrar diariamente que você já tem a vitória em Cristo, mesmo que os sinais ainda não tenham chegado. É se agarrar à palavra como quem segura uma corda no meio da tempestade. O tempo de Deus não se manifesta onde há esquecimento da palavra. Por isso, hoje, tome essa atitude. Separe tempo para ler com calma. Escolha uma promessa por dia. Escreva, declare, repita. Deixe que ela more em você, até que transborde. Essa prática vai reconfigurar sua mente, vai preparar seu espírito e vai te colocar na posição certa para ver o mover de Deus na sua história. Fé que anda mesmo sem ver, a atitude que atrai o impossível. Há uma diferença entre crer e caminhar pela fé. Muitos dizem que confiam em Deus, mas continuam paralisados pela dúvida, aguardando um sinal visível para se mover. A verdadeira fé não espera ver para dar o primeiro passo. A fé que manifesta o agir de Deus é aquela que anda no escuro, confiando que a luz surgirá a cada passo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a essência da vida cristã. Crer mesmo quando tudo parece contrário. Obedecer mesmo sem entender. Avançar mesmo sem garantias humanas. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia.
Pedro pisou nas águas mesmo sem lógica. A mulher do fluxo de sangue tocou Jesus em meio à multidão, sem saber se seria notada. Todos eles tinham uma coisa em comum: fé que age, fé que se move, fé que anda mesmo sem ver. Essa é uma atitude espiritual rara em tempos de racionalidade extrema. O mundo exige provas. Deus exige confiança. O mundo diz, só acredite quando tiver certeza. Deus diz, acredite porque eu disse. Caminhar por fé não é agir de forma irresponsável. É andar baseado em promessas, não em emoções. É se levantar para orar mesmo sem sentir nada. É perdoar mesmo quando a dor ainda grita. É continuar servindo mesmo quando os resultados não aparecem. Essa fé movimenta o céu, porque ela revela um coração completamente rendido. Deus se agrada da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. E não é qualquer fé. É a fé que não precisa de explicações para continuar crendo. É a fé que diz, mesmo que nada mude, eu ainda confio. É a fé que se recusa a negociar princípios, mesmo diante das pressões. Muitos querem ver o agir de Deus, mas não estão dispostos a caminhar pela fé. Querem garantias, querem provas, querem controle. Mas Deus não se manifesta onde há controle humano absoluto. Ele se revela na entrega, na dependência, na vulnerabilidade da fé autêntica. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão difícil, ou em um tempo de espera que parece interminável, ou com promessas que ainda não se cumpriram. Essa é a hora de ativar a fé que anda. Não espere sentir paz total. Não espere o cenário perfeito. Dê o passo. A provisão vem no caminho. O milagre aparece no percurso. A direção se revela ao obediente. Deus age no movimento da fé. Ele se mostra enquanto você caminha, não porque você merece, mas porque você confiou. Essa é a última atitude espiritual desta jornada. Mas talvez seja a mais poderosa de todas, porque sem fé nada começa, e sem fé nada continua. Fé que anda é fé viva, é fé que honra o céu, e é essa fé que coloca você no centro do tempo de Deus. O silêncio não é o fim, é o campo do milagre. Você não está sendo ignorado por Deus, você está sendo lapidado, preparado, refinado. Há momentos em que o céu parece silencioso e a alma grita por respostas. Mas é nesse lugar que a fé cresce, a intimidade se aprofunda e o agir de Deus se alinha com o tempo certo. Deus não se atrasa. Ele observa suas atitudes no secreto, cada oração feita no cansaço, cada louvor oferecido na dor, cada renúncia feita no escondido. Nada passa despercebido diante dos olhos daquele que sonda corações. E é exatamente aí, no terreno onde você perseverou mesmo sem sinais, que o milagre floresce. O agir de Deus não é sempre um estrondo visível. Às vezes, ele trabalha em silêncio, mas com precisão cirúrgica. A semente da fé que você plantou em lágrimas está prestes a brotar em frutos eternos. O céu não te esqueceu. Deus não te deixou de lado. Pelo contrário, Ele está te preparando para carregar algo maior do que você pediu. Então não desista, não volte atrás, não negocie sua fé. As atitudes espirituais que você praticou até aqui não foram em vão. Você está dentro do processo. E quando o processo se completa, a manifestação acontece. Você não está sozinho. Você está no centro da fornalha onde o ouro é purificado. E quando sair, sua fé será testemunho vivo de que Deus age, no tempo certo, da forma certa e com propósito eterno. Sua atitude muda o ambiente espiritual. A jornada que você viveu até aqui não foi por acaso. Você foi atraído por algo maior, por uma verdade que talvez estivesse adormecida dentro de você. Hoje, ela foi despertada. Cada atitude espiritual revelada não é teoria, é direção. É Deus te chamando de volta para o centro da vontade dele. Agora não é o momento de apenas sentir algo bonito, é o momento de agir, de transformar o que ouviu em uma decisão firme, porque o que muda sua vida espiritual não é o quanto você sabe, é o quanto você decide viver aquilo que Deus te revelou.
Pare por um instante e reflita. Qual dessas atitudes você precisa tomar hoje? Qual delas o Espírito Santo está te impulsionando a praticar, mesmo que doa, mesmo que pareça impossível? Se você ouviu essa palavra até aqui, isso já diz muito sobre sua sede por Deus. Você está sendo moldado, chamado a sair da superfície, convidado a viver uma espiritualidade real, ativa, que toca o céu e move o coração do Pai. Declare isso agora com fé. Escreva nos comentários: estou pronto para viver no tempo certo de Deus. Esse simples ato pode ser o início de uma nova estação espiritual na sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser despertado, encorajado, lembrado de que Deus ainda age. E se essa mensagem falou com você, permaneça por aqui. Neste lugar, você vai encontrar palavras que restauram, despertam e alinham sua vida com o tempo eterno de Deus. Aqui, você não aprende apenas sobre Deus, você aprende a caminhar com Ele.